Antes de mais nada, só senta, relaxa, fecha os olhos e contempla sua própria presença. Reconheça a presença do seu corpo, tocando o solo, sentindo a textura da roupa que você está usando. Sentindo o frio ou calor na sua pele. E sentindo que aos poucos, aquelas regiões do seu corpo que estão tensas se relaxam. Volta a atenção agora para a sua respiração e apenas observe. Não tenta deixá-la mais longa ou mais profunda. Só observa, como quem assiste um filme. Observa que quando o ar entra pelas suas narinas, ele entra mais frio. E quando ele sai um pouquinho mais quente. Observa que parte do seu corpo se movimenta com a respiração. E observa como a cada respiração, seu corpo se renova de energia. Não é só o seu nariz, pulmão ou diafragma que respira. O seu corpo todo respira. O seu corpo todo pede por essa energia vital, a cada nova inalação e exalação. Agora, dê uma atenção especial na inalação. Inalação é a primeira fase da respiração. É a fase em que a gente puxa o ar. Continua respirando normalmente, mas a sua atenção está focada nessa fase. Observa quando ela começa, quando ela termina. Observa se ela é mais curta ou mais alongada. Se ela é pesada ou leve. E a cada inalação que você der, se lembre, você está trazendo energia para dentro do corpo. Agora vamos para a segunda fase da respiração, que é a retenção cheia.
Entre o inspirar e o exalar, existe uma pequena pausa. Aumente essa pausa conscientemente. Inala, guarda o ar com os pulmões cheios por um tempo e exala. E repete esse processo. Não precisa alongar tanto, mas só tome consciência dessa fase. Joga uma atenção especial nessa fase. Retenção cheia. E lembra que a cada retenção cheia que você faz, você assimila essa nova energia. Agora vamos colocar nossa atenção na terceira fase da respiração, que é a exalação. A fase em que a gente solta o ar. A exalação não vem depois da inalação, vem depois da retenção cheia. Essa pequena pausa, consciente ou inconsciente, que existe entre os dois. Joga sua atenção na exalação. Respira normalmente, mas dê uma atenção especial na fase em que você solta o ar. Observa se a exalação é mais longa ou mais curta, mas não tenta alterar, só esteja consciente. E a partir daí saiba que a cada vez que você exala, você se purifica. Quando você inala, você respira a vida. Quando você exala, a vida te respira. Agora, a quarta fase da respiração é a retenção vazia. Assim como a retenção cheia, também é uma pausa entre exalação e inalação. A diferença é que na retenção cheia, a gente tem os pulmões cheios de ar. Já na retenção vazia, nossos pulmões estão vazios. Aumente essa pausa entre a exalação e a inalação. Antes de uma nova inalação, existe um ponto zero, onde a gente não precisa puxar o ar logo em seguida. Observe esse ponto zero e observa quando que você realmente precisa inalar. Inspira normalmente e faça essa pausa depois da inalação.
Faça essa pausa depois da exalação. Observe o quanto é relaxante você perceber que não precisa ficar respirando toda hora. Observe o quanto é relaxante essa retenção vazia. A retenção vazia é o esvaziar o copo, manter o copo livre. Mas a partir daí é possível enchê-lo. Se o seu copo não está vazio, ele transborda. A retenção vazia é o silêncio, é o espaço, onde uma nova inalação é possível. Volta a respirar normalmente, agora tendo consciência de cada fase. Inalação, retenção cheia, exalação e retenção vazia. Agora vamos conhecer as 3 zonas respiratórias, que são basicamente os músculos que a gente usa para inalar e exalar. Começando pela primeira zona, a zona baixa ou diafragmática, que é essa região aqui da barriga. E o movimento desse músculo é esse aqui. Quando eu exalo, meu umbigo se aproxima da coluna. E quando eu inalo, minha barriga se infla. A zona baixa é onde está 60% da nossa capacidade pulmonar. E é a zona responsável pelo nosso relaxamento. Se você tiver com dificuldade para isolar essa região, você pode unir os 2 dedos médios aqui, junto ao umbigo. E quando você inalar, se os dedos se separarem por consequência, você sabe que está fazendo uma respiração diafragmática. E quando você exalar, os dedos se unem. No começo pode ser um movimento mais curto, mas a ideia aqui é só se conscientizar dessas regiões. A gente não quer ser herói ainda. A gente não quer nosso máximo ainda. Só entender. A segunda zona respiratória, ou região respiratória, é a região média, ou a região intercostal. Diferente da região baixa, onde o movimento era para frente e para trás, na região média, o movimento é lateral. As costelas se expandem para a lateral.
É um pouco mais difícil de pegar esse movimento, mas vale a pena tentar um pouquinho. Quando eu inalo, a costela se afasta. E quando eu exalo, elas se unem. A região média é responsável pela nossa atenção plena, nosso momento presente, atividade. E ela é responsável por 30% do nosso pulmão. 30% da nossa capacidade pulmonar está presente na região média. E novamente, se você quiser um exercício para entender esse movimento lateral, você pode colocar as duas mãos nas costelas, unir os dedos médios e quando você inspirar, você quer separar esses dedos médios por consequência. E por fim, temos a região alta, ou a respiração torácica, a menos eficaz para o nosso fôlego. Nessa região, apenas 10% da nossa capacidade pulmonar é preenchida. E essa região tem uma função de estressar o nosso sistema, de agitação. Essa agitação e esse estresse têm um propósito pontual, como, por exemplo, lutar ou fugir de algum problema, alguma adversidade. Mas pelo resto do dia, essa região não é muito útil. Então a gente quer, normalmente, manter um padrão respiratório mais baixo, mas é importante também entender essa região alta. O movimento dela é bem curtinho. O meu osso externo, ele vai para frente e para cima. Vocês podem observar que é uma respiração mais curtinha, mais ofegante. Claro que esse movimento é um exagero do que normalmente acontece no dia a dia, mas a mecânica dele é essa. Em nenhum momento eu uso o meu nariz para inalar, para puxar o ar. Meu nariz está sempre aberto. O que eu uso são os músculos respiratórios, por consequência do movimento neles, que o ar entra. E por consequência do movimento deles, o ar também sai. Então começa a trazer essa consciência de, ao invés de inalar usando o nariz, fazendo força para inalar usando o nariz, a gente criar esse espaço no tronco, esse espaço de diafragma, intercostal e torácica. E essas são as 3 zonas respiratórias. Agora vamos de fato testar o nosso fôlego. Nesse teste, a gente vai testar nossa tolerância ao CO2, que traduzindo é testar o nosso fôlego. Quanto maior nossa tolerância ao CO2, maior o nosso fôlego. O teste funciona da seguinte maneira. A gente vai fazer em pé, vai estar relaxado o tempo todo, o máximo possível. Vamos fazer uma inalação, uma exalação, uma retenção vazia, com os pulmões sem ar. E após isso a gente vai pinçar o nariz, vamos prender a respiração e começar a caminhar. Contando os passos. Vai até o seu máximo e quando chegar no seu limite, libera a respiração e o resultado de passos que você deu é o resultado do teste. Vamos fazer mais uma vez.
Inala, exala, retenção vazia e caminha o máximo que puder. Chegou no limite. O resultado de passos que você deu é o resultado do teste. Se você fez até 40 passos, seu fôlego está bem baixo. Infelizmente, essa é a média da população mundial, ter um fôlego baixo. Então não se desespere. Estamos aqui para corrigir isso e melhorar. Se você fez de 40 a 60 passos, você tem um fôlego razoável. Se você fez de 60 a 80 passos, você tem um bom fôlego. Mas eu, Samuel, diria que é o fôlego que deveria ser o comum. Então, apesar de ser um bom fôlego, a gente não quer necessariamente parar aqui. De 80 a 100 passos é o excelente fôlego que a gente busca para realmente sentir as diferenças absurdas em que a tolerância ao CO2, em que aumentar o fôlego, pode ter na nossa vida. A evolução que a gente tem no nosso fôlego, ela vem acompanhada de transformações de curto, médio e longo prazo. Então, mesmo alguém que chega nos 60 passos, já vai sentir diferença. Mesmo alguém que treina para sair de 20 passos que seja para 40 passos, já vai sentir diferença. O que eu quero dizer com 100 passos é a nossa meta de longo prazo, onde a gente quer chegar lá no final da nossa jornada.